homenagem a Tiradentes, será proferida a palestra sobre a Fazenda do Pombal, História e Projeto, pelo senhor Adalberto Guimarães Menezes. Ele é, entre outras coisas, coronel reformado do Exército Brasileiro, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, engenheiro civil e bacharel em matemática. Desempenhou atividades de classe e recebeu diversas medalhas, entre elas a Grande Medalha da Inconfidência, a de Santos Dumont Grau Ouro e a de João Pinheiro. É associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ocupando a cadeira número 72, cujo patrono é o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Vamos à palestra. Eu sou associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Quando eu tive essa honra de penetrar nos umbrais dessa casa de João Pinheiro, eu recebi, por sorte, como patrono, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, da cadeira número 72. Com essa honra veio também grande responsabilidade, porque a Inconfidência era, aliás, até hoje ainda é um pouco, mas naquela época ela era muito pouco conhecida ainda. Eu residi em vários estados do Brasil e tive oportunidade de verificar que o dia 21 de abril era apenas um feriado para a grande maioria da população. Sabiam também que era por causa de Tiradentes e que ele foi enforcado pelo governo português. Além disso, quase nada era sabido. Eu vou falar agora sobre a Fazenda do Pombal, onde nasceu Tiradentes, e mostrar como é que ela realmente está inserida na história da Inconfidência. A história da Inconfidência, para nós todos aqui no Brasil, que é onde interessa, passou um período grande de absoluto silêncio, porque o governo, que veio por longo tempo chefiado por descendentes da Dona Maria I, fazia todo o possível para que esse assunto não viesse à tona. Mas houve um período de ouro para ela, que foi justamente na década de 1930, com alguns acontecimentos. O primeiro deles foi a ereção na Praça da Estação, em Belo Horizonte, pelo governo mineiro, de um monumento que ele denominou de Monumento à Terra Mineira, com o qual procurava mostrar a formação da identidade do povo mineiro e também prestar um elogio aos que ele denominou de heróis e mártires, que são os Inconfidentes. Quem vir esse monumento vai ver também que nele estão escritos os nomes dos Inconfidentes, que foram 24, sendo 5 sacerdotes e 19 leigos. Mas verão lá que existem 27 nomes. Como é que esses 3 nomes surgiram? É que, na ocasião que a pessoa que selecionou os nomes para ser entregue ao escultor, errou e colocou 2 pessoas que foram também julgadas no mesmo processo. Mas não foram até criminosos comuns. E um escravo que não se sabe de modo nenhum por que lá apareceu. Esse foi o primeiro ato, vamos dizer assim, desse decênio de 1930. Depois houve outros atos muito importantes que são um produto da influência que o nosso historiador Augusto de Lima Júnior tinha junto ao presidente Getúlio Vargas,
porque esse historiador era chefe de gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema, e tinha influência junto ao nosso presidente. Conseguiu dele, então, atos importantíssimos, que são, o primeiro deles, foi a determinação para que se tomassem todas as providências para que os restos mortais dos nossos inconfidentes que tinham sido degradados voltassem à pátria. O que foi feito? Quando chegaram, esses restos mortais foram recebidos com todo o brilhantismo, não só com a presença do presidente da República, mas o mundo oficial e um grande número de povo também. Esses restos mortais ficaram algum tempo no Rio de Janeiro e depois vieram para Ouro Preto, num trem especial, e novamente foram honrados com a presença do presidente da República em Ouro Preto, que aqui veio recebê-los. Outro ato importante foi a criação do Museu da Inconfidência. Hoje, em Ouro Preto, num prédio que pertencia ao Estado de Minas Gerais e que foi cedido ao governo federal justamente para poder sediar o museu. Quem o visitar verá que ali estão todas as coisas que têm referência com aquele nosso brilhante movimento, que foi a Inconfidência Mineira, cuja finalidade precípua era justamente a independência do Brasil, a conquista da nossa soberania. Um outro ato muito importante também na mesma década foi a determinação por Getúlio Vargas da publicação do processo da Inconfidência, que estava ainda em fonte primária. E isso aconteceu. Nessa mesma década, foram publicados 7 volumes mostrando o que tinha sido esse processo da Inconfidência. E ainda a declaração de utilidade pública para efeito de desapropriação da Fazenda do Pombal, que é onde nasceu o Tiradentes. Então, com esses projetos, a história da Inconfidência realmente reavivou e outros estudos se seguiram a esses atos que nós acabamos de referir. Nos meados do século XVIII, na região hoje nós conhecemos como Campo das Vertentes, entre várias fazendas, havia uma de nome Fazenda do Pombal, que se empregava principalmente na produção de aguardente e rapadura e também na garimpagem do ouro, não é isso? Na produção de ouro. São as duas atividades principais da fazenda. Ela era, vamos dizer assim, uma das melhores, como eu falei, de grande extensão. Tinha várias construções. Uma era a casa residencial, de 2 pavimentos. Naturalmente que tinha que ter a senzala. Se produzia aguardente, tinha que ter também o engenho necessário para isso. Havia outras construções menores usadas para guardar a produção da fazenda, inclusive a parte de agropecuária que era feita apenas para a subsistência. Tinha ainda uma capela cujo orago era Nossa Senhora da Ajuda, que tinha sido construída porque a religiosidade naquela época era muito grande. A Fazenda do Pombal tinha proprietários um senhor Domingos da Silva dos Santos, que é o pai de Tiradentes. Ele e sua esposa tiveram vários filhos e quando alguns deles ainda eram bem crianças, faleceram com um pequeno intervalo entre a morte de um e a do outro, apenas 2 anos. Com isto, houve uma certa desestruturação da família e a fazenda foi, tempos depois, vendida e várias vezes revendida para vários proprietários. Um desses proprietários resolveu dividi-la e o fez em 3 partes. Uma delas chamava-se Ouro Fino, em cujo território
ficou situado a atual Fazenda do Pombal, como a conhecemos hoje. Em 1888, o proprietário da Fazenda Ouro Fino obteve autorização do bispo e demoliu a capela, mas teve o cuidado de retirar tudo o que ela continha, todo o seu acervo, frontispício, todo o madeirame, as imagens, né, cálices, paramentos, enfim, tudo que ela continha. Levou para a sua fazenda e o guardou com muito cuidado. E lá permaneceu até futuramente ter novo emprego para essa fazenda. Quando foi em 1948, o Ministério da Agricultura a adquiriu e designou alguns órgãos para administrá-la. Determinou a administração, mas não forneceu os recursos materiais e humanos necessários. Em consequência, ela ficou abandonada, porque os proprietários da fazenda que ali estavam, dos torrões que ali estavam, receberam o seu dinheiro e deixaram a fazenda. Em consequência, ela ficou praticamente abandonada. E abandonada, tornou-se alvo daqueles moradores da região que iam lá de caminhão até de carro de boi, demoliam as construções e levavam aqueles grandes blocos de pedra com os quais as construções foram feitas. Até que em 1971 o IPHAN a tombou. Feito o tombamento, aconteceu algo semelhante com o que foi com o Ministério da Agricultura. O IPHAN designou os diretores para a administrarem, mas também não lhes deu o necessário apoio material e humano. Com isto, a situação da fazenda de abandono praticamente não mudou. Até que, algum tempo depois, talvez lá em 1980, os diretores fizeram maior empenho até conseguirem do IPHAN todos os recursos materiais e humanos necessários para fazer algumas construções, onde instalar seu escritório e também casa para os funcionários, que, morando lá, serviam também de vigias para a propriedade. Hoje, a Fazenda do Pombal está sob administração do Instituto Chico Mendes. O seu solo é hoje um torrão sacrocívico, porque nela nasceu o Tiradentes. Esse reconhecimento, por exemplo, ele é caracterizado por um pau-brasil que lá existe, plantado, para cuja cova foram trazidos torrões de terra de todos os estados da federação. Também a cidade de Ponta Grossa solicitou um pouco da terra daquele torrão para poder colocar na base de um monumento que estava sendo construído em homenagem a Tiradentes. Outra manifestação de reconhecimento foi da Liga de Defesa Nacional, que fez o mesmo pedido, com a mesma finalidade de emprego dessa terra, lá em Porto Alegre. Temos também o México, que deu um tom internacional ao reconhecimento, porque ele solicitou explicitamente que fosse da Fazenda do Pombal uma porção de sua terra, para, junto com porções de outros países da América, fossem depositados em um monumento que eles estavam erigindo em homenagem ao seu herói nacional, que é o Juárez ou Juarez, dependendo da pronúncia. Quando assumi a cadeira
cujo patrono era o alferes, eu comecei a estudar com mais afinco a Inconfidência, a história da Inconfidência. Pensei em como eu poderia colaborar para a maior divulgação da imagem de Tiradentes, preenchendo a lacuna que existia em nossa história. Se eu tivesse uma cadeia de veículos de comunicação, eu poderia fazer então uma divulgação no Brasil inteiro e com grande intensidade. Mas isso não acontecia. Pensando mais ainda, vi que eu só teria a oportunidade de divulgar a imagem do Tiradentes, como eu desejava, seria construir algo monumental que fosse visto pelo Brasil inteiro e do qual a população falasse e desejasse conhecer. Para a construção de algo monumental dedicado a Tiradentes, o melhor local seria onde ele nasceu, que é a Fazenda do Pombal. Ela se situa na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Já pertenceu ao município de São João del Rei, já pertenceu ao município de Tiradentes e hoje pertence ao município de Ritápolis. Para concretizar o meu projeto, eu precisava de difundir a minha ideia onde eu pretendia localizá-lo. Por isso, me encontrei com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, que me levou à residência de todos os componentes do rico mundo cultural da cidade, procurando ou pedindo a eles que me auxiliassem nesse grande projeto. Fui recebido sempre com muita gentileza, o que me entusiasmou e também me deu mais força para prosseguir. Já agora, auxiliado também por outro historiador, nós, num grupo de 3, procuramos todas as demais autoridades da cidade de São João del Rei, autoridade e também todo o mundo educacional. Em seguida, fomos para Tiradentes e Ritápolis, repetindo essa peregrinação, procurando sempre as pessoas que pudessem influir mais na população e levar a elas essa ideia. Depois de peregrinado pelas 3 cidades da região ali, no caso do Campo das Vertentes, e que são cidades muito ligadas à Fazenda do Pombal, porque, de um certo modo, ou eram ou continuavam sendo territorialmente unidas. A seguir, sozinho, vamos dizer assim, escoteiro, fui para várias cidades do Campo das Vertentes, procurando prefeitos, vereadores, pessoas, diretores de escolas e aqueles que me indicavam como sendo pessoas mais cívicas, falando sempre que aquele projeto era viável e que no dia 12 de novembro daquele ano nós faríamos um primeiro ato, e dizendo a todos eles também que eu dizia que aquela jornada ela ia terminar, pelo que eu pretendia, ia terminar um dia na construção desse grande monumento ou grande parque histórico a Tiradentes, ali na Fazenda do Pombal, mas que precisava da colaboração de todos eles. Procurei também, através de cartas e mensagens, manter contato com todas as pessoas com que eu falei, para que não pensassem que o projeto morreu depois que eu falei com eles. Com essa comunicação permanente que eu fazia com eles, eles sabiam que o projeto estava vivo e estava em construção. No dia 12 de novembro de 2002, eu realizei ali na Fazenda do Pombal, junto às ruínas
o primeiro ato daquela jornada que eu dizia que nós íamos percorrer. Confesso que eu estava receoso de que ninguém, ou quase ninguém, comparecesse. Mas, para minha surpresa, minha agradável surpresa, a assistência, a afluência foi muito grande. Estava presente o mundo cultural de São João del Rei, todo ele, o presidente da Câmara Municipal de Tiradentes, levou 2 ônibus com escolares, um grupo de escoteiros de São João del Rei, representantes de vários municípios da região, o quartel do Exército, o 12º Regimento de Infantaria. O comandante levou todos os oficiais que não estavam, e sargentos que não estavam de serviço naquele dia, e mais a banda de música. O diretor da Estrada Real estava presente e levou uma equipe de cinematografistas para registrar o ato. Estavam presentes também 2 prefeitos ali da região. Como eu já disse, outras autoridades. A bandeira foi hasteada, as 3 bandeiras, Brasil, Minas Gerais e ali parece que é de São João del Rei. Foram hasteadas por 3 escolares e escoteiros, ao som da banda de música do quartel do Exército, e realmente com grande emoção. Estava um dia bonito, ensolarado, e a Fazenda Pombal foi muito bem cuidada, muito preparada pelo diretor de então, de modo que foi uma cerimônia muito bonita, muito agradável, e eu classifico com um grande êxito, porque cerca de 160 pessoas estavam lá presentes, e pessoas não só do povo, como também aqueles, vamos dizer assim, comunicadores, que ajudaram depois, né, a difusão daquele ato. Ao final, o prefeito de Ritápolis ofereceu um lanche para todos os presentes. A esse primeiro ato, seguiram-se outros, sempre no dia 12 de novembro, sempre também às 10 horas da manhã, até 2008. Eu preparava sem nenhum custo para ninguém e apenas convocando as pessoas a participarem conosco, comigo e com outros, daquele ato cívico em homenagem à memória de Tiradentes. Em seguida, no ano seguinte, 2009, o comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar encarregou-se de fazer a solenidade. Em seguida, outros anos, foram o Instituto Histórico e Geográfico e a Academia de Letras de São João del Rei. Nesse ínterim, um grande número de pessoas ali de São João del Rei e também da região estavam estudando a criação do Dia da Liberdade e de uma comenda que deveria chamar-se da Liberdade e da Cidadania. Esses 2 eventos, eu não participei em nada deles. A minha participação foi apenas como assistente, porque me distinguiam com convites para participar. No ano de 2011, no mesmo dia, na mesma hora, em uma grande solenidade, na Fazenda do Pombal, a medalha da Comenda da Liberdade e Cidadania foi entregue aos agraciados pelo governo e pelas prefeituras, e também pelos presidentes das câmaras municipais dos 3 municípios, declarado o Dia da Liberdade em seus respectivos territórios, e também se comprometeram a
a, em rodízio, se responsabilizarem anualmente pela realização daquele evento, ali na Fazenda do Pombal. Ainda sobre a Fazenda do Pombal, cujo acervo estava guardado em uma fazenda. Certa ocasião, eu conversando com o Monsenhor Paiva, que era curador do Museu Sacro da Cúria de São João del Rei, ele me contou que aquele acervo tinha sido colocado à venda. E ele empregou todo o seu esforço para adquiri-lo, mas não conseguiu. Passado algum tempo, houve uma entidade que se dispôs a ajudá-lo. Adquiriu o acervo e o doou ao Museu Sacro, do qual ele era curador. Mas o museu não tinha instalações apropriadas para recebê-lo, mas conseguiu patrocínio para a adaptação necessária, que foi feita sob a orientação do IFAM e estava concluída e à disposição dos visitantes. Todos nós, brasileiros, fazemos fervorosos votos para que um dia possamos ver na Fazenda do Pombal, que eu denomino de berço da pátria, algo monumental, seja um monumento ou um parque histórico a ele dedicado, a ele Tiradentes, que foi o primeiro brasileiro a morrer pela sua pátria. Agradeço a todos que me ouviram e peço que cada um, ao seu modo, difunda para todo o Brasil a importância de Tiradentes em nossa história. Obrigado.